Nossa primeira página de hoje ainda tem a ver com os desdobramentos do caso da ex-paquita Ana Paula Almeida, não é? Porque vocês se lembram que logo no começo dessa história, quando vieram a público, através do nosso programa, em primeira mão, as imagens, não é, que mostravam a Ana Paula se lesionando com uma pasta, com algum objeto cortante no braço, e que aqueles ferimentos que ela havia exibido num primeiro momento da briga com o marido, em que ela fez a denúncia, como se tivessem sido provocados por ele, teriam sido feitos por ela. E a gente fala tudo sempre no condicional, hipoteticamente, porque ainda não existe um laudo de perícia em relação a essas imagens para provarem se elas são autênticas ou se elas foram manipuladas, né? Isso deve sair aí nos próximos dias. Mas, em cima dessas imagens, o delegado ouve por bem pedir um segundo exame de corpo de delito, já que o primeiro exame conclusivo, né, deu para ela, realmente ela havia sido agredida, mas seria válido a possibilidade de complementar. Ela se autoagrediu. Claro que ela foi agredida, mas ela foi agredida por ela mesma. Então, seria conveniente um segundo laudo, deixando isso explícito. Mas juristas, especialistas acreditam que isso não é uma coisa que esteja de acordo com a lei, não é? Que isso é uma aberração jurídica, segundo muitos juristas consultados em relação a esse assunto. É válido ter um exame de corpo de delito e depois pedir outro exame de corpo de delito? Para vários especialistas, não. E justamente por dizer que não, é que ela não será, diante da lei, obrigada, no caso de essa história seguir adiante, a Ana Paula não é obrigada a se submeter a um segundo exame de corpo de delito. Os juristas acham, inclusive, que é um segundo exame que não acrescenta nada, porque os sinais e as marcas já estão cicatrizados, muitos dos sinais já podem ter desaparecido, que não vai acrescentar grande coisa a esse laudo que já existe do primeiro exame de corpo de delito. Então, que realmente não é válido esse tipo de pedido diante dos especialistas, não é? Eles dizem que isso, continua a falar, a definição é de especialistas, é de juristas, uma aberração jurídica. Ela estaria, em princípio, se o delegado levar adiante esse tipo de coisa, liberada de se submeter a esse exame. Então é isso. O delegado pode pedir? Pode, né? Mas ela pode não ir? Pode. Ela pode não se submeter? Pode. Ela não é obrigada a fazer esse tipo de coisa. Então, nesse caso, qual seria a saída para se saber a verdade dessas imagens? Ela estava realmente se autoflagelando, se automutilando para empurrar a culpa no marido, como ela apresentou esses ferimentos como prova contra ele, ou essas imagens foram manipuladas a mando de alguém justamente para inocentar o marido, né? Para que viesse um novo fato à tona que pudesse inocentar o lado de lá. Aí é que tá, o caminho não é um segundo exame de corpo de delito, o que demandaria a uma encrenca mesmo entre polícia e justiça, né? Porque a maior parte acha que não é válido, já tem já é conclusivo, já foi dito que ela foi agredida, tá valendo. Eu entendo lá do delegado, tá valendo pela metade, né? Porque a pessoa pode realmente, ela foi agredida, foi, mas ela se autoagrediu, as agressões foram provocadas por ela mesma. Então, talvez, não é, pensando em esclarecer de vez o caso, ele tenha pensado nesse caminho, mas existe um caminho muito mais prático para resolver essa situação, que é justamente o da perícia. O caminho não é o exame de corpo de delito, o caminho é saber se essas imagens foram ou não foram manipuladas, se elas são autênticas ou se elas não são autênticas. E aí acabou se falar, olha aqui, as imagens são verídicas, isso mesmo, ninguém mexeu, ninguém adulterou as imagens, não foram manipuladas, pronto. Aí a Ana Paula já estaria devidamente desmascarada em relação ao episódio dos ferimentos, em relação ao episódio da denúncia contra o marido em função dos cortes e dos ferimentos no pescoço que ela apresentava naquela ocasião.
ocasião. Só que, como eu disse para vocês, a Ana Paula Almeida, ela tem um advogado de defesa, no caso, o Márcio Alexandre Russo, e ele já preparou uma linha de defesa. Ontem eu tinha dito aqui para vocês que a defesa, e ainda falei isso durante a entrevista com o Zé Roberto Barbosa, o ex-marido da Ana Paula, de que a defesa iria dizer que, olhando para as imagens, não estava vendo nada demais, não estava vendo nada desse lance de autoagressão, automutilação. E não deu outra, porque exatamente a linha de defesa é essa. Antes, fazendo uma ressalva muito importante, porque eu dei uma informação equivocada, errada, ontem aqui no nosso programa, que o advogado faria parte da equipe do doutor, né, Silvio Guerra, que era o advogado inicial da Ana Paula, mas em função dessas imagens ele preferiu abandonar o caso, como a gente também já tinha avisado que com certeza iria acontecer, porque a gente sabe a correção, né, de atuação do doutor Silvio Guerra. Então não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com o doutor Silvio Guerra, essa nova defesa, esse novo advogado que continua aí com o caso da Ana Paula. Agora, o que ele vai alegar? Ele vai alegar que ela não estava se cortando, que ela estava se coçando. Ele diz que ele ainda não analisou a fundo essas imagens, mas que, pelo que ele viu, ali não existe nada demais. Ela estava apenas se coçando, sabe? Se coçando, e é esse o ponto de vista dele. E a gente fica com duas pontas de defesa aí. Primeiro, ela não é obrigada a fazer o segundo exame de corpo de delito. Segundo, a defesa alega que não vê nada demais nessas imagens, né? Elas tenham sido manipuladas, elas sejam originais, para ele dar tudo a mesma coisa, porque ele não vê nada de grave nisso. Ela se coçou e acabou provocando esses ferimentos aí. A Ana Paula já andou dizendo que ela esqueceu de avisar no exame do corpo de delito que ela tinha se coçado. Então, vocês estão vendo como junta Lé com Cré, junta uma peça aqui, outra ali, vai se formando o que deve ser a grande peça de defesa dela nessa história toda. Mas é claro que quando isso virar realmente uma coisa de justiça, de defesa contra a acusação, deve ter ainda mais nuances essa história e mais elementos até que o juiz dê aí, né, a sua sentença e defina e feche de vez esse caso que de repente tomou conta novamente da opinião pública, justamente por causa dessas imagens que nós mostramos em primeira mão aqui no nosso programa para vocês, tá? Então, o que a gente tem a dizer, em princípio, é exatamente isso. Agora, ela tem dois pontos, pelo menos um ponto a favor dela, porque isso não é nem questão do advogado de defesa, isso é uma questão de ponto de vista dos juristas, com os quais o nosso repórter, o Alessandro Lobianco, conversou, e eles foram unânimes em dizer não pode, tem um exame de corpo de delito, o resultado dele é o que conta. Eu, como leiga, mas como cidadã, a gente pode emitir parecer, eu acho injusto, porque se uma autoridade sente uma necessidade de uma confirmação, de uma correção, sente necessidade de novas informações em relação àquele caso, eu acho que teria todo o direito de pedir, sim. Mas a própria pessoa, a própria médica que tinha feito o exame de corpo de delito, o Lobianco já tinha deixado claro aqui. O delegado pediu e ela mesma disse, não vou fazer. Então, o caso foi encaminhado para outro médico que poderia fazer esse exame, mas eles acham que isso não vale de jeito nenhum diante da lei, tanto que ela não é obrigada a fazer. Então, dessa parte, a Ana Paula já escapou. Se a defesa do advogado, doutor Russo, vai colar, não vai colar, aí é uma outra história. E frágil, no meu entender, frágil. E que pode a qualquer momento ruir, né, cair em pedaços, dependendo do laudo da perícia, que pode chegar e dizer, não, as imagens são originais, ela estava se automutilando. Ele já meio que preparou esse terreno dizendo, não, ela estava se coçando e isso provocou os ferimentos. Como ela já disse, ai, meu erro é que eu esqueci de avisar lá no exame de corpo de delito que eu tinha me coçado, que eu tinha coçado os ferimentos. Então, a gente vê como as coisas são complicadas, são confusas, como as fronteiras são muito delicadas nesses casos, como qualquer um pode ter um ponto de vista diferente em relação a uma mesma
imagem ao mesmo assunto e cada um puxa a sardinha para o lado que acha que deve puxar, o lado que seja do seu interesse. O nosso lado aqui é o da verdade e é o da justiça. Por isso a gente está sempre ouvindo todos os lados envolvidos nessa história. Ontem a gente já ouviu o marido, quem sabe, né, a Ana Paula resolva falar também. As portas do programa, ontem eu já disse, continuam abertas para ela, enquanto a justiça vai aí debatendo tudo isso, vai tomando conhecimento do caso e até o momento que seja julgado e tenha um veredito em relação a isso. Mas está nesse pé. O que eu tenho para dizer para vocês é exatamente isso. Nesse momento, a gente conta com essas duas coisas. Não é obrigada a fazer o exame e também a defesa já vai dizer que essas imagens não têm importância. Elas não dizem absolutamente nada. Elas não representam autoagressão, automutilação. E durma-se com barulho desses, né? Bom, estamos aqui com Márcia Piovesan. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Olha lá, que lá, tá boa, poderosa. Viajou muito. Viajei, tava no Ceará. Ah, que beijo, delícia, Ceará, beijo, que Ceará. inveja. E aí, Boa Felipe, tarde, tudo bom, Sônia? querido? Boa tarde, Tudo em gente. paz aí. Bom, o que vocês acham disso? História Hein? Meu Deus complicada, do né? céu, O muito que ela complicado. falou, ela continua, né? A defesa continua afirmando que ela tinha os ferimentos, que ela teria caído, né, ali na rua, com tijolos, misturada com tijolos, e que aquilo provocou uma coceira, né? Ela foi lá, coçou e aprofundou os ferimentos, né? O que a defesa diz. Mas é o que você falou, a gente assina embaixo, vamos esperar aí as investigações. De qualquer forma, é uma situação muito triste, porque parece que o filho está extremamente abalado com tudo isso. Ah, mas ele deve estar abalado há muito tempo, né? Porque a convivência nunca foi uma coisa Nunca tranquila. foi tão simples, tão fácil. Então, a gente lamenta aí pela criança. E vamos esperar que tudo que a verdade venha. Defina, que né? a verdade venha. As E coisas parabéns possam pelo se furo na definir. segunda-feira, dessas Obrigada, imagens. Foi um valeu. furo maravilhoso aí do Alessandro Lobianco. Que Mais provocou um, né? uma reviravolta na história, né? total. Tá começando tudo de novo aí, gente. Começou do zero, a gente não diz, mas Não diz, dos 50% mas, ali, retomou, né, uma reviravolta aí grande. Total. E é aquilo que a gente sempre fala, a verdade tem que vir à tona, né? Seja ela qual for, a gente... E quem fez errado tem que ser punido. Quem agiu mal tem que ser punido. É melhor a verdade sem anestesia do que você ficar sem sofrer o resto da vida em cima de uma mentira. Eu não gosto desse tipo de Não, pelo amor de amortecedor, Deus. né? Não precisa, não rola, precisa. não dá. Olha lá, que lá. Então, menina, foi com muita perplexidade que eu acompanhei através do programa, do nosso programa aqui, esse novo ingrediente, Sim, né, é um novo nessa história. ingrediente E eu mesmo. fiquei passada. Eu falei, olha como a gente, até para tomar partido de alguém, a gente tem que tomar cuidado, porque no primeiro momento a gente saiu numa super defesa dela, eu mesma, na minha rede social também e tal. Vi muita gente se manifestando, já acusando o ex-marido. Agora, com esse novo elemento, a gente também não sabe a verdade porque está se apurando, mas é um caso público, né? Independente do que judicialmente isso quer dizer, nós, enquanto cidadãos, temos o direito de achar as coisas. Claro, a gente com acha que certeza, de ela trocar opiniões, né? Claro, as pessoas na rua estão comentando, né? Eu Sim. recebi várias mensagens através da minha rede social de pessoas falando que parece sim que ela está se mutilando e que ela não deveria ter escondido e que, quer dizer, de qualquer jeito, o dano moral dela já foi abaixo. Porque até explicar que focinho de porco não é tomada, ela já se complicou e já se complicou com as pessoas. Eu não estou falando com a justiça. Sim, não. Mas Falando na em opinião termos de pública, opinião na opinião mesmo, pública, né? as pessoas acham que A credibilidade já fica a credibilidade está questionada, né? indo para a lama. Porque é perigoso. era aquela história, quando todo esse escândalo surgiu em função das denúncias da própria Ana Paula, eu acho que 99,9% do público ficou do lado dela, mesmo porque o Brasil vem atravessando um momento de luta contra a violência doméstica. Eu confesso mesmo, que eu fiquei no meio do contra caminho. agressor de mulheres. Eu fiquei no meio do caminho. Eu fiquei no meio do caminho. Porque a gente sabe que tudo pode acontecer, Eu não é juro. questão de ser só o homem ou ser só a mulher. Num casal, tudo pode acontecer. E o tempo veio mostrando que realmente não é um sozinho ali. Como eu estava falando ontem com o Zé Roberto, a relação sempre foi doentia, né? Num casal, num relacionamento, você pode entrar em contato com alguém que traga à tona o seu melhor como o seu pior lado. E ali parece que um trouxe o pior lado de cada um
né, a superfície e a coisa adoece realmente. Não é bom para ninguém, como vocês viram, ele é extremamente abalado, ela pode ter sofrido esse momento de depressão, de desequilíbrio, de desestabilização que a tenha levado a se automutilar. Se o laudo trouxer isso à tona, a gente não sabe, então não dá mesmo para fechar questão. Felipe Campos. Olha, é engraçado isso, né? Sabe uma história que me chamou muito a atenção também foi que no dia do episódio todo que ela foi para a delegacia, ela não quis fazer o exame de corpo de delito no mesmo dia. Ela foi embora para casa, alegando que ela não estava bem, que ela estava cansada, e ela foi embora e voltou no outro dia para fazer. Então, isso é um ponto que me chama muito a atenção. Por quê? Porque a partir do momento que você foi agredida, que você realmente, né? que você coloca, você quer provar que você logo, coloca toda essa a navalha na carne do jeito que é, literalmente. E o que aconteceu? Ela não foi, ela foi para casa, ela preferiu descansar. Agora a questão da coceira é uma coisa que me chama muita atenção. Eu tive uma amiga que teve sarna e ela coçava o corpo mesmo até sangrar. Eu não sei se é o caso dela. Se ela já teve algum episódio de sarna, alguma doença de pele, porque realmente sarna é uma doença que realmente dá muita coceira. Agora precisa saber também, aí eu acho que a defesa dela pode explicar aí melhor, né? Por que ela não foi no dia seguinte, no próprio dia fazer a denúncia, e se ela tem algum problema de pele mais sério, né? Vamos porque marca de coceira também é diferente, né? Completamente. Quando você se coça também é diferente, deixa marcas diferentes. Exatamente. Os reis da alergia e que nunca mais, pelo jeito, houve nenhuma lesão que sangrasse em função de qualquer coisa na pele da Ana Paula. Enfim, vamos tocar o barco, vida que segue, vamos acompanhando a história, tá?